Oi, oi gente, tudo bom? Vamos para mais uma vídeo postagem? Então vamos lá. Hoje eu tô gravando de dia, só tem uma luzinha aqui entrando. Eu resolvi fazer a gravação agora, são 3h30, porque às 5 vai ter Jogo do Brasil e provavelmente vai ter tanto grito em volta que não vai dar nem para gravar. Então, e esses gritos vão se prolongar e o Brasil ganhando vai ter fogos para tudo que é canto. Então eu resolvi fazer a gravação logo agora, que tá mais tranquilinho, tá bom? Bom, como vocês já viram, hoje é dia de temperança. Essa carta é uma carta que eu gosto muito. Eu tenho uma história com essa carta. Porque assim, tradicionalmente, a carta da temperança, ela é a carta da paciência, né? Toda vez que ela aparece, a gente fala assim, tenham calma, né? Vamos com calma, né? Tenha paciência, tempere os impulsos. E eu, como sempre fui uma pessoa muito ansiosa, pra mim, pedir paciência era terrível, parecia estar me xingando, né? Eu falava, tenha paciência, como assim tenha paciência? Calma, como assim tenha calma? Só que aí o tempo foi passando e eu fui descobrindo outros significados da carta da temperança. E, na verdade, até em termos práticos de jogo, eu tenho percebido que a carta da temperança, eventualmente ela vai falar para a pessoa ter paciência, mas nem sempre. E eu tenho notado pelos jogos que eu tenho feito que está até sendo mais raro essa questão da paciência. Que tem uma outra coisa bem mais profunda que está sendo mexida aí. A carta da temperança é uma carta que fala de uma alquimia interior. A alquimia interior é exatamente essa mistura, né? Essa ponderação que a gente deve ter para resolver as nossas questões internas e aí assim a gente poder começar a resolver as questões externas também. Uma outra coisa que eu acho bem interessante, que é uma coisa que eu comecei a reparar na carta da temperança de poucos anos para cá, o fato daquela virada, né, de água nas ânforas de um lado para o outro, a gente tem aí bem claro dois elementos que estão funcionando. O elemento água, que é a própria água virando, e o elemento ar. Porque quando a gente vira a água de um pote para o outro, a gente está oxigenando essa água. A gente está tornando essa água mais viva, mais energética. Inclusive eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, nossa, deve ter mais de 20 anos. Que uma pessoa me falou que era uma coisa bem interessante quando a gente fosse beber água, a gente fazer esse movimento, porque aí a gente estaria bebendo uma água mais oxigenada e isso era uma coisa boa. Então já fica a dica também, né, pra gente dar uma oxigenada na nossa água para beber. E aí eu percebi isso, ou seja, a temperança é uma carta que ela vai mexer especialmente com esses dois elementos, a água e o ar. Vamos pensar, gente, quais são os dois aspectos mais difíceis da gente conseguir equilibrar dentro da gente? Não é exatamente o aspecto emocional e o aspecto mental? Eu acho que sim. É muito comum que as pessoas falem assim, eu sei, eu penso, eu consigo perceber racionalmente que determinada coisa é de um jeito, mas o meu coração sente de outro. Então é muito comum a gente ver esse tipo de conflito entre a mente, a razão e o coração, os sentimentos, as emoções. Então essa carta, ela é uma carta de cura. Ela é uma carta de cura. Quando essa carta aparece no jogo de alguém, principalmente dependendo de qual o posicionamento dessa carta, eu vejo que essa pessoa ou ela já está num processo de cura ou ela está necessitando de um processo terapêutico
E aí eu também faço uma analogia, né? Provavelmente ela está precisando de um processo terapêutico mais ligado ao elemento água e ao elemento ar, que o que seriam, por exemplo, um tratamento floral, que você tem o líquido, um spray ambiental, em que você vai colocar no ar partículas dos óleos essenciais, que vão de alguma forma ajudar a pessoa na respiração. Tem uma ligação, uma conexão aí com problemas respiratórios também. Então, assim, essa carta ela dá pistas pra gente em relação a que tipo de tratamento ou que tipo de processo de cura que a pessoa está passando, tá? Hoje é um sábado. Sábado é dia de Saturno. A regência de hoje, planetária, é Saturno. E a gente normalmente vai falar de quê? Dos projetos, da vida profissional. A carta da temperança estando aqui, ela pode falar algumas coisas pra gente que a gente deve prestar atenção. A primeira coisa é a bendita da paciência. Se a gente está com algum tipo de projeto, se a gente está com alguma questão profissional que não está muito bem definida, que né, tá um pouco lenta para se resolver, é para a gente ter paciência, é para a gente ponderar, é para a gente pensar o que a gente pode mudar, o que a gente precisa mudar na nossa maneira de lidar com esse projeto ou com a nossa vida profissional. Então essa é a primeira dica, esse é o primeiro aspecto que a gente pode analisar dessa carta num sábado. Que mais que a gente pode ver? Eu acredito que a gente também pode trazer isso mais para dentro, no seguinte sentido: a gente vê com muita facilidade hoje em dia pessoas com conflitos profissionais. A pessoa trabalha numa coisa que ela não gosta, ou a pessoa até trabalha numa profissão que ela gosta, que ela escolheu para ela, mas ela não está conseguindo lidar muito bem com isso, no sentido de que a rotina de trabalho dela não é exatamente a que ela queria, não está acontecendo da forma como ela queria. Ou ainda que a pessoa tem uma rotina que ela gosta, trabalha no que ela gosta, mas os resultados não estão exatamente do jeito que ela quer. Bom, como a gente fala sempre aqui, tudo que acontece em volta da gente está profundamente associado ao que está acontecendo dentro da gente. Nada acontece na nossa vida sem razão por puro acaso. As coisas vêm pra gente de acordo com o que a gente atrai, com o que a gente faz, com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Tudo está interligado, tudo tem aí uma ligação. Então, se a gente está vivendo de alguma forma algo em termos da vida profissional e dos projetos que a gente vem desenvolvendo, que não está tão bom quanto a gente gostaria, é também momento da gente parar e pensar: o que a gente precisa mudar dentro da gente? Será que a gente está sendo um pouco pessimista? Será que a gente olha para uma situação e fala assim: olha, eu acho que isso não vai dar certo, isso está muito difícil? E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivenciei. Eu morando no interior, eu até comecei a trabalhar com um tarô aqui, nessa cidade, São Lourenço. E é muito difícil, gente, de fato é muito difícil, né? É difícil porque a mentalidade das pessoas é uma mentalidade diferente da cidade grande. Ainda existe bastante preconceito. Só para vocês terem uma ideia, numa cidade como São Lourenço, por mais que São Lourenço até tenha uma aura espiritualizada, muito em função da eubiose que funciona aqui, que é uma grande ordem, né, mística, apesar de tudo isso, tem gente aqui que ainda considera, por exemplo, yoga como uma coisa que não é do bem. Então, assim, vocês veem que é uma limitação muito grande. Claro que não é todo mundo, mas muita gente ainda pensa assim.
Também tem a questão financeira, porque o que acontece? Quem se interessa por tarô aqui está acostumado com que tipo de coisa? Está acostumado mais com uma cartomancia ou mesmo um tarô, mas feito de uma outra maneira. E aqui eu não estou fazendo crítica aos profissionais que fazem isso, porque eu acho que o mercado está aí, tem espaço para todo mundo, mas é muito mais uma visão de adivinhar futuro e ponto. A pessoa chega lá, eu já escutei vários casos da pessoa chegar no lugar, o profissional pega, abre o jogo, às vezes fala um monte de coisas terríveis para a pessoa sai de lá arrasada, destruída, fala, mas meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ou seja, não existe, de um modo geral, essa visão de autoconhecimento, essa visão de que nós somos responsáveis pelo que acontece com a gente. Então, pode ter uma previsão que não seja muito positiva? Pode. Mas se ela está ali, se ela está aparecendo no jogo de alguma maneira, por quê? É porque nós possibilitamos, nós abrimos de alguma forma a possibilidade para que aquela coisa negativa venha para a nossa vida. Se a gente está causando ou se a gente está atraindo para algo que ainda não aconteceu, a gente pode reverter isso e pode trabalhar em cima disso, né? Então, assim, é muito diferente. Não existe a visão também terapêutica, né? Como eu faço, existe todo um suporte de fitoterapia, aromaterapia, florais. Não tem muito isso. Então, o que acontece? A própria consulta, do jeito que eu faço, não costuma ser muito bem aceita, porque não é o que eles estão acostumados. Bom, e eu pensava assim, eu vou estar sempre limitada aqui, não vai ter jeito, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desenvolver o trabalho? E eu dou tanta importância para essa questão do autoconhecimento, da parte terapêutica, como é que eu faço? E aí, de repente, surgiu essa coisa de começar a fazer as consultas online. Então, hoje em dia, eu tenho clientes no Brasil todo, principalmente nos grandes centros, apesar de que também tenho clientes que moram em cidades pequenas. E eu tenho clientes até fora do Brasil. Eu tenho clientes em vários países da Europa, tenho clientes nos Estados Unidos. E eu vou confessar para vocês uma coisa, gente. Eu só não tenho mais ainda porque o meu inglês não é nada bom. Porque se eu ainda tivesse essa fluência em inglês, eu ainda podia estar atendendo pessoas de fora mesmo. Então, o que acontece? Essas pessoas de fora que eu atendo são brasileiros ou portugueses. Por enquanto eu ainda tenho mais um limitezinho, mas olha como é que eu já abri, olha como é que eu já expandi. Se eu ficasse só pensando assim, eu só tenho isso aqui, eu não posso fazer outra coisa, eu estaria até hoje nessa situação. Então, olha como é que é importante quando a gente faz um trabalho interno e a gente pensa assim, o que eu posso mudar? Como é que eu posso olhar essa situação de uma outra maneira? E com isso a gente vai atraindo novas possibilidades e possibilidades que podem melhorar muito a nossa vida. Se hoje eu tivesse só que trabalhar na prefeitura, por melhor que hoje em dia esteja, tudo tranquilo, tudo fluindo bem, pessoas legais, eu estaria muito frustrada. Porque o que eu realmente amo fazer é esse trabalho com as terapias e com o tarô, né? Que eu só consegui resolver porque eu me trabalhei internamente, porque eu fiz essa análise do que eu podia fazer de diferente. Então, a temperança, ela veio aqui exatamente para mostrar pra gente assim, o que a gente pode fazer para melhorar essa condição da nossa vida profissional? Que mudança interna a gente pode fazer e que vai refletir no exterior também? Que vai equilibrar, que vai fazer fluir melhor tudo, né? Então, assim, é uma carta muito boa. Fora isso, eu vejo também na temperança uma coisa muito mágica. A carta da temperança, ela tem uma magia. Quando ela aparece, ela mostra, isso eu tô falando em termos bem práticos, de jogo que eu percebo. Quando a pessoa olha para a carta da temperança, tem essa visão da temperança, do jeito que eu tô falando, e ela começa a colocar tudo isso em prática, é impressionante como que os resultados positivos aparecem rapidamente.
dá um clique. Existem alguns arcanos maiores que eles são muito assim. A temperança é uma dessas cartas, o mago é outra carta, a estrela é outra carta. Então assim, a gente percebe que tem um quê de diferente, tem um quê de positivo, que é muito legal. Gente, vocês estão escutando o padeiro gritando lá fora? Eu adoro isso. Todo dia, em torno das 4 horas da tarde, passa um senhorzinho com uma cesta enorme, cheia de coisas deliciosas, que é o padeiro que passa vendendo na porta de casa, coisas do interior. Bom, então é isso, né? Vamos trabalhar essa transformação, essa alquimia interior. Vamos ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode suavizar. Essa é uma carta que traz uma energia muito suave pra gente também, né? Ela calma. Se a gente souber olhar para ela com generosidade e acolher o que ela tá falando pra gente, a gente também vai se sentir mais calma. E olha que quem tá falando isso pra vocês é uma pessoa que tem uma natureza ansiosa. Hoje em dia eu não estou mais assim tão ansiosa, sabe? Muito trabalho interior, muita relação, né, em relação a mim mesma, mas assim, isso é uma característica que eu trouxe, então é uma coisa que eu sei que eu preciso estar sempre trabalhando, tá? Então assim, vamos aproveitar essa energia e vamos curtir esse sábado da melhor maneira possível, tá bom, gente? Então é isso, ótimo sábado para todos, um beijão!